A gente começa o programa de hoje falando sobre cinema e o mundo do trabalho. O primeiro registro cinematográfico da história, feito pelos irmãos Lumière, retratou trabalhadores. Isso em 1895, sabia? Desde então, os trabalhadores vêm sendo retratados de forma bem diversa por cineastas nacionais e internacionais. A produção cinematográfica, de tempos em tempos, traz referências deste mundo e que servem para a gente entender como o trabalhador era retratado nessas diversas épocas. Um exercício importante nos dias de hoje é rever alguns desses filmes. E aqui no estúdio com a gente para discutir sobre esse tema, nosso produtor Alan dos Santos e de aulas Ulisses, cineasta, produtor e cineclubista. Sejam bem-vindos. Obrigado, Thalita. Eu quero que vocês comentem um pouco essa figura do trabalhador no cinema. Essa figura é universal? O trabalhador que é retratado aqui no Brasil, ele é retratado da mesma forma no cinema internacional? Como que é essa figura do trabalhador no cinema? Pegando a moça do calendário, da Helena, é legal como ela retratou o trabalhador, assim. Eu fiquei emocionado quando eu vi os trabalhadores dançando o que a baiana tem da Carmen Miranda, dentro da oficina, com telão, um outro trabalhador declamando o Milton Santos, eles bebem, eles curtem a vida, são felizes, mas ao mesmo tempo eles sofrem uma opressão muito grande do Celso Patrão, que é o nome da oficina. E assim, tem momentos de humor, tudo, mas o que é o bacana, como ela retratou esse trabalhador. A moça do calendário é uma garota do MST, como ela fala na reportagem, mas esse universo do trabalhador do campo, esse universo do trabalhador de uma oficina, que poucas vezes eu vi no cinema, né? Muito difícil. Muito difícil, oficina mecânica, e quem mora em periferia conhece muito bem isso, né? Mas por que é difícil? Porque geralmente, quem é esse trabalhador? Não, retratado no cinema? Que assim, geralmente ou é de fábrica, pelo o mote de o país ter essas grandes indústrias automobilísticas, né? Ou então é um trabalhador do homem, né? Agora, a mulher, em periferia, o trabalhador sempre não tem... A indústria do cinema, assim, ou o cinema, às vezes não tem esse olhar mais periférico, né? Para você poder dizer assim, olha, ali existe um trabalhador ou uma trabalhadora, né? Fica um pouco, parece que não tem mídia para isso, né? É igual dificilmente a gente vê no Brasil um cartaz de um negro como figura central nele. De um filme, sim. De um filme. É mais os brancos, né? Sim. Então isso é uma coisa complexa, né? Mas é uma indústria em transformação? Sim, eu acho que sim. Aos poucos, porque teve a lei do audiovisual, né, que começou a pulverizar um pouco mais o cinema. E aí os independentes estão pegando essa fatia que eles estavam meio reclusos dentro desse processo. Sim. E aí eles estão trazendo esses trabalhadores, essas trabalhadoras, que precisa ter um olhar mais específico, né? Sim. São brasileiros. É um retrato da nossa realidade, né? Sim. Tá ali, mas as pessoas não têm uma divulgação, vamos dizer assim. A mídia, a grande mídia, ou a própria mídia, não tem um olhar para eles. Então fica meio, né? Isso não se reflete também no cinema, né? Não reflete, não tem quem queira ver, quem queira... Então, tudo depende um pouco da mídia também, que o Brasil tem muito disso, né? Principalmente os críticos, as pessoas seguem muito críticos, né? E isso é um pouco ruim, porque os críticos só vão ver as grandes obras, e as grandes obras às vezes são estrangeiras, norte-americanas, europeias, enfim... Isso é muito difícil, né? Sim. E trazer esse papel, esse trabalhador no cinema, isso não é uma coisa recente, né? A gente viu que a primeira... Desde o começo do cinema, desde quando... O primeiro registro... Os irmãos Lumière foi lá com a câmera e colocou, e o pessoal saindo da fábrica, assim, e a gente consegue... E é engraçado, porque por que eles foram fazer isso? Porque tinha um movimento de um povo saindo, essa pujança que acho que atraiu os irmãos e que traz pra gente isso também, ver esses trabalhadores, né? Sendo os primeiros a serem filmados, né? E isso é muito importante, né? Porque o trabalhador precisa ter esse olhar, né? Sim. Senão vai ficar só os bonitinhos, né? A gente tem algumas imagens, inclusive essa dos irmãos Lumière, vamos dar uma olhadinha? Essa imagem que vocês comentaram, né? Dos olha que fantástico, olha esse figurino, né? Como é que as pessoas trabalhavam. A greve do Eisenstein, fantástico esse filme. Ele reconstruiu de 1912, né? Exatamente. Isso é importante porque você... esse é o gênio.
Eugênio Acho que é o melhor filme que retrata o trabalhador. E ali você vê que tem na linha do Fordismo. O que acontece quando o Ford instaura o Fordismo de construção. São Paulo S.A. Do Sérgio Persson, né? E o Leon Heshman. Ou Eles Não Usam Black Tie, que é a família, né? Que aí vem no cerne da família. É engraçado que 81 tem Eles Não Usam Black Tie, mas e também tem o Homem que Virou Suco. O Homem que Virou Suco. Que é um dos filmes mais vistos, assistidos na União Soviética. Ganhou o prêmio ganhou o prêmio lá. Exatamente. Foi a partir do prêmio da União Soviética que ele fez sucesso. Põe Rosa foi o primeiro filme da minha vida que eu assisti e entendi o trabalhador. Que eu falei, nossa, eu nunca vi o retratar. E esse, linha de montagem. Linha de montagem, do Tapajós. É que, assim, são filmes que o trabalhador está dentro de um contexto em que ele é o porta-voz. E esse era rodado aqui, né, de aula? Foi rodado aqui. No São Bernardo. Sim, o Garotos ABC. Do ABC. Do Carlos Rachenbach. Inclusive eu faço filé. Eu fui fazer... Você trabalhou no filme? Trabalhei no filme. Legal. Porque eu fui acompanhar o Carlão Rachenbach para tentar ver como é que funciona um diretor que trabalha com 2 câmeras 35. Isso era o que eu queria ver. E ele trabalhou na minha cena, que é do Restaurante Presépio. Né? E aí, como é que ele trabalhava isso? Eu falei assim, Jabá, eu queria ver. Aí eu comecei a ver o contexto do filme e tal. E ele filmou dentro da Veracruz. São símbolos que a gente tem de ressaltar. O ABC sempre foi filmado, mas é pouco falado de algumas coisas. Por exemplo, a Veracruz. Por que ele foi filmado dentro da Veracruz? Ele podia fazer isso em São Paulo, mas ele quis fazer aqui, não só mas pelo símbolo que a Veracruz representa no Grande ABC e aos trabalhadores que impulsionaram essa indústria na época, né? E outra, ele filmou o bairro do Baeta, que é outro bairro que as pessoas não... Quem é filmar no Baeta? Carlão Rachenbach. Para você trabalhar com essa pulverização também de locais desses trabalhadores, onde moram, onde vivem, né? Isso é muito importante. Isso que o Alan disse é muito bacana, de que você estava assistindo o filme e te despertou esse interesse. Fala assim, puxa, é um trabalhador sendo retratado? Ser porta-voz realmente dos trabalhadores? E falando em greve. Uma greve dos faxineiros. Da década de 90 isso. E já falava de terceirização, exatamente. Isso, terceirização. Terceirização da o que a gente está vivendo hoje. O que a gente está vivendo hoje, o Ken Loach, que é o diretor inglês, né, hoje tem 82 anos, ele já mostrava isso começo dos anos 2000, acho que se passa nos anos 90. Mas isso. Ele fez mais pra cá. E eu fiquei impressionado com aquilo. Aquilo mexeu comigo. Eu falei, nossa, depois que eu fui começando a descobrir a classe operária, o Paraíso, outros filmes, Ladrões de Bicicletas. Ladrões de Bicicleta, sim. Mas aí tem uma frase muito legal, né? O pão e vinho, né? Queremos pão e não flores. Sim. Porque esse era o mote deles lá, né, do filme. O que me parece é que sempre que filme se trata um trabalhador, ele tem um aspecto mais político. Existe uma crítica social, política sendo feita. É isso mesmo? Porque você está ali, aquele momento, por exemplo, esse do Pão e Rosas, né? O que acontece? Eles estavam vivenciando aquele momento e não estavam lidando com a situação. Eles precisavam mostrar que eles eram uma classe baixa, mas, entendi, né? E aí eles se juntaram, mais de 10 mil pessoas, e mostraram que vieram, né? Eles eram terceirizados, eram mexicanos e tudo da América Central, acho, não lembro. E aí o que acontece? Eles colocam isso para poder, o poder de dizer assim, vamos entrar em greve, em Los Angeles, hein? Vamos entrar em greve e vocês não vão ter mais ninguém para limpar isso aí, ninguém vai ajudar vocês em nada, quero ver. E ficaram uns 3 meses, eu acho, nessa greve. E aí se fortaleceram, eles conseguiram na luta, né? Isso é preciso, porque assim, se você se o filme não falar sobre essa coisa da política de defesa, isso não tem para quê. Claro. Porque você está mostrando uma classe baixa, e era muito baixa. Por exemplo, eles vestiam aqueles uniformes e pareciam que estavam invisíveis, né? Dentro daqueles grandes prédios de trabalho, né? Isso é complexo. Hoje em dia, além da Moça do Calendário que a gente mostrou, tem outros filmes que trazem essa temática do trabalhador também? Continua em alta, trazer o trabalhador para as telas do cinema? Sim, tem algumas coisas. Hoje começa a Mostra Internacional do Cinema. Sim. E a Mostra sempre tem filmes que retratam o trabalhador.
Se não seja do campo. Que Exatamente. E vai ter filme sobre MST na mostra, enfim. Sempre tem, no mundo inteiro, principalmente a China. Mostra essa transformação que a China viveu nos últimos anos. A mostra sempre traz essa questão do trabalhador chinês, do trabalhador imigrante que é dos Estados Unidos, Inglaterra. Mas a Mostra do Calendário, antes que eu me esqueça, está em cartaz no Cine Belas Artes. Sim, é um filme maravilhoso. A Helena tem uma história fantástica, um cinema novo, né? Glauber, Rogério Ganzella, aquela turma toda, o pessoal da Boca do Lixo. Então veja, porque é um maravilhoso filme. Eu amei o filme da Helena. Bacana, muito só procurar lá e vai assistir que vale a pena, então. Obrigada, pessoal, pela conversa. Obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigado também. Valeu.